87,9 Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Liberdade FM. Liberdade FM. 87,9. Começa agora Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteste. (12h06). Boa tarde para você ouvindo. Você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9 na Liberdade FM. Hoje é terça-feira, 29 de março de 2022. E a partir de agora, no seu rádio e na internet pelo liberdadefm.org, você vai ouvir e também vai acompanhar aqui pela rádio Liberdade Notícias. Claro, na apresentação aqui de Valmir Forteschi, o paladino da notícia. Você já pode começar a participar, fazer a sua denúncia no telefone 3633-5401. Eu falei 3633-5401. Vamos agora ao tempo e à temperatura. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. O avanço de uma nova frente fria provoca chuvas sobre o centro-sul do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No leste de Santa Catarina, sol com poucas nuvens e tempo firme. Apesar da nebulosidade, não chove sobre o oeste do Paraná. As outras áreas com sol e pancadas de chuva isolada. A temperatura no sul pode ficar entre 12 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 35% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Rafaela Soares, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e à temperatura agora, nesse exato momento aqui, na Tríplice Fronteira. Nos bairros 25 de Julho, Tiramos Centro e, claro, nos estúdios da Liberdade FM. Segundo aqui o nosso amigo Paulo Rogério, deixou com 22 graus o nosso ar-condicionado. Hoje será parecido com ontem. Sol o dia todo, muitas nuvens de manhã à tarde, pode ocorrer em pancadas de chuva. Então vamos aguardar, né? A temperatura está em mais ou menos 25 graus. A chuva aí tem 90% de possibilidade de chuva, os ventos a 11 km por hora. A umidade do ar em 98% e o sol deve reinar até as 18 horas e 18 minutos dessa terça-feira. Você ouviu o tempo e a temperatura? Quero contar para você agora do meu apoiador cultural, e um deles é o Box Up do Jorginho. Hoje é terça-feira, dá tempo de levar o carro lá. O telefone do Box Up do Jorginho, para você marcar aquela lavação, é muito fácil. O telefone é 99658-2838. 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Também temos o Plano Funeral e Assistência Familiar Lair, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. Lá você tem todos os benefícios do cartão no Plano Lair, com descontos e vantagens aí no comércio local. A equipe do Joel está prontinha para lhe atender. Então ligue agora, porque eles estão de plantão lá, 3626-2568, 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Lair, o apoio e segurança que toda a família merece. E agora você vai ouvir o Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém.
Quero lembrar você que está sintonizado comigo, que já é acostumado aqui com o Jornal Liberdade, lembrar que eu tenho uma parceria com o pessoal do Águias. O telefone do Águias lá é muito fácil para você que quer fazer a sua doação, a cesta básica, roupas, calçados. Basta você ligar no 99978-8677 e fazer a sua doação. Eles vão encaminhar para quem realmente precisa. Mas, Fortes, que eu estou precisando de uma doação, não tem problema nenhum. Liga também lá, manda um WhatsApp no 99978-8677. Eu falei 99978-8677. Lá na Missão Social Águias, quero contar de um classificado, de um informe de um classificado. Né? A equipe do Centro de Educação Infantil Municipal, Raio do Sol, está promovendo agora, dia 31, a venda de orelhinhas. E essa orelhinha deles aí é uma delícia, né? Se espera. E tudo isso, e meio quilo vai custar R$15, 1 quilo R$25 para ajudar o pessoal da PP lá. Então pode ser retirado a partir das 8 horas lá na escola. Se você preferir, faça a sua encomenda. Até é importante, né, ajudar a escola lá a fazer, quem é das proximidades ou quem não é, ligar lá e fazer uma encomenda da orelhinha então. O telefone é 3633-0023. Eu falei 3633-0023. Você encomenda lá no Centro de Educação Infantil Municipal, Raio do Sol, e colabora com a escola. Meio quilo é R$15 e 1 quilo de orelhinha é R$25. Vamos ajudar a app da escola. É o que eu tinha para dizer. Vamos a algumas participações. Nós temos a participação do Nego aqui. O Nego está participando, mandou um áudio. Vamos arriscar, né? Vamos ver o que o Nego tem para dizer para nós nesse áudio. E vamos ver o que ele quer dizer. Fala aí, Nego. Dia Fortesque, tudo bom? Bom dia, Gemas de Freitas, parabéns pelo programa aí de vocês, né? Quero mandar um abraço, tô aqui no Jorginho, manda um alô pra mim com o Jorginho. Tô aqui na lavação dele, lavando o carro, lavando o Picasso do nono. Manda um alô aí pra nós com o Jorginho, a melhor lavação do Planalto Norte Catarinense. Bem, eu lavar aqui, pessoal, faço que nem o nono e o nego, só lavo no Jorginho, né? Porque o carro fica cheiroso, né? Olha, Nego, você largar o carro na mão do nono aí, o velho não enxerga, rapaz. Não consegue ver nada, mal consegue falar e se larga, tem que ter um seguro muito bom, né? Não é possível. Quero mandar um abraço aqui pro Adriel, o Peninha, o Perninha, né? O Adriel. Valeu, o Adriel tá participando. Boa tarde, Paladino. Então, a polícia de Santa Catarina fazendo uma limpa dos corruptos de Canoinhas e região. Canoinhas, minha cidade natal, que vergonha. Essa semana, Bacalhau, 1 minuto, está de aniversário. Também está de aniversário? Sim, já vamos falar de aniversariantes. Temos aniversário, o nosso querido Dimas também está de aniversário. Já aproveitar já para deixar os parabéns pro Dimas. Que Deus abençoe ele, que ele seja sempre essa pessoa que é tão prestativa, né, para ajudar aí os amigos e ajudar as pessoas dentro da nossa sociedade. Um abraço para você, Dimas, que Deus te abençoe nesse dia, que dê muita saúde e muita felicidade. Também, então, daqui a pouco teremos o aniversário aí do Márcio Bacalhau, tá com 55 invernos, bárbaro. Você vai aguentar mais um inverno, Marcinho? Deve aguentar, né? Manda um abraço pro DJ Cleito Cobiçado, já tá mandado aí, que tá sempre participando com nós e tá aí divulgando nossas lives, né? O Levandir está dizendo o seguinte: bom dia, Valmir, estamos na escuta. Valeu, Levandir, grande abraço e obrigado pela sua audiência. Adriane também, boa tarde, Valmir, sempre trazendo informações ao povo. Sucesso, manda os parabéns para o nosso amigo Dimas. Está registrado os parabéns aqui, Adriane. Ele participou hoje de manhã também na rádio, estou sintonizado aqui. E o Jurandir, tamo ligado, tá certo, Jurandir? E aquela calçada que é abandonada, né, Jurandir? Tá certo, é só sofrimento. E vamos fazer essa live aí andado, pessoal. Vamos fazer essa live aí, como é que se diz o outro? Fazer essa live aí rodar o mundo. Mas quero falar o seguinte também. Ontem eu conversei com o secretário da Josias Terra, então nessa tarde da segunda-feira de ontem, dia 28, ele esclareceu aí sobre aquela obra da reforma de ampliação do Centro de Educação Infantil Municipal Pinho de Gente, ali no bairro Centenário. Parece que a obra vai ser retomada. Ele fez ali um comunicado, né? Porque está mais de 8 meses parada essa obra. O problema dessas questões públicas é isso, né? Depende das empresas, elas ganham as licitações, de repente a licitação não estava dentro daquilo que o projeto de arrecadação de dinheiro da empresa, que fique bem claro, não no projeto do setor público, não estava dentro daquilo que achava que ia ganhar dinheiro, acaba abandonando a obra. E com isso, abandonam as obras ficam paradas e quem sofre é a nossa comunidade. Mas enfim, daí eu conversei com o secretário e fiz 4 perguntas para ele com relação a esse assunto e prontamente ele respondeu. Vamos ouvir
Vamos ouvir as respostas do secretário para nós falar sobre esse assunto e a gente vai comentando cada resposta dele. Então, o pessoal da Centenário aí tem que ficar atento ao que ele respondeu. Eu perguntei para ele o seguinte, na primeira pergunta, secretário, todas as formas de exigências, notificações legais para que a empresa entregar a obra foram executadas? Vamos ver a resposta, então, que o secretário deu para nós nessa primeira pergunta. Vamos agora com a entrevista com o Josias. Olá, Forteschi. Então, em relação à empresa, foi seguido todos os prazos legais. E é um prazo extenso mesmo que foge, assim, à agilidade da Secretaria de Educação, porque depende de cada empresa ir lá verificar se vai continuar ou não a obra. Isso desde o processo inicial, onde a empresa foi notificada, onde tem um prazo de recurso, onde não apresenta recurso, você manda mais uma notificação, tem mais um prazo. Encerrando aquele prazo, começa a ser chamada a primeira empresa. A primeira empresa sendo chamada, ela verifica a obra, ela vê se quer continuar com o mesmo preço da primeira e chega um prazo onde ela tem que dizer assim, ó, eu quero ou não quero. Isso aconteceu com a primeira não quis, aí foi chamada a segunda daí teve todos os prazos novamente para ela, não quis, foi chamada a terceira, todos os prazos até chegar na quinta empresa que deu já no início de janeiro desse ano. Finalizado isso, a Secretaria de Educação começa um novo processo de engenharia, porque tem uma parte que a empresa já fez, não pode ser repetido, porque senão ela teria que pagar 2 vezes. Os engenheiros começam a verificação e chegam e existe uma laje que está cedendo. Essa laje que está cedendo, os engenheiros não têm como colocar no projeto, que senão seria executado 2 vezes, daria problema para a CEMED. Eles fazem todo um processo de retirada desse pedaço dessa obra e licitação da outra parte, onde nós finalizamos. Agora, a empresa que nós não encontramos mais, abandonou, é uma empresa de Rio Negrinho, ela abandonou, não se encontra mais os donos, não conseguimos notificar quanto à laje. E daí agora nós vamos entrar via CREA para notificar a engenheira que é de Jaraguá. Então a engenheira vai ser notificada, mas agora o que é importante para nós, que inicia essa semana o processo de uma nova licitação. Essa nova licitação, eu acredito que demora uns 40 dias, já vai ter uma outra empresa para continuar essa obra. Foi uma das primeiras que a gente lançou, de todas as quase 20 obras que nós realizamos nesse período em São Bento, a única que deu problema. Para nós é muito triste isso, essa questão dessas empresas. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Claro, você está ouvindo Liberdade Notícias, a apresentação aqui de Valmir Fortes. Estou conversando com o secretário de Educação, Josias Tex, que está esclarecendo essa questão, então, do problema que aconteceu na obra da reforma da ampliação no Centro de Educação Infantil Municipal Pingo de Gente. O segundo ponto que eu perguntei para o secretário ontem à tarde foi com relação ao processo legal, né, para desclassificar a empresa que abandonou a obra. Quanto tempo é estimado para uma nova contratação e a conclusão dessa obra, que está preocupando os pais lá. E foi tema também lá na Câmara de Vereador ontem à noite. Estive presente na sessão lá. Vamos ver aqui a segunda resposta do secretário com relação a isso, para ver se consegue tranquilizar um pouco a nossa comunidade. Então, a contratação dessa nova empresa, eu acredito que uns 40 dias ela já está concluída. A gente também conta que nenhuma outra empresa entra contra a outra. Esse é um processo que nós não temos como evitar e qualquer empresa de qualquer estado, de qualquer cidade pode concorrer, não tem como ser impedido. E a gente está aguardando agora, mas o processo agora está com nós. Agora a gente vai fazer a licitação normal. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esperamos que ocorra normalmente mesmo, secretário. A torcida é para que ninguém goste de ver a obra parada. Isso acaba trazendo preocupação, claro, para os pais, acaba trazendo uma dificuldade até para os próprios alunos que frequentam, né, lá o ambiente de ensino. Quem está participando também aqui é a Marli, está mandando um abraço aí. Quero mandar um abraço para a mãe dela, a Ivanildo, que está na audiência. Mandar um abraço para a mãe também. Ela também mandou um abraço para a mãe lá em casa, da dona Dirce, está lá almoçando e ouvindo aqui o Liberdade Notícias. Está registrado aqui a participação. Vamos ouvir a terceira pergunta que eu fiz para o Josias. Aí eu falei assim, ó, e como é que fica o atendimento com relação aos alunos? Eu basicamente busquei algum questionamento tentando me colocar no lugar dos pais que estão lá, né? Como é que fica essa questão dos atendimentos para os alunos? Como é que vai ficar? Vão ser transferidos, não vão ser transferidos? E como que está essa questão? E o secretário falou para nós, para ver
com relação a essa questão. Vamos ouvir o que o Josias disse. O atendimento dos alunos, nós estamos atendendo parcialmente, somente aqueles pais que quiseram ficar com as crianças na Pingo de Gente. Nós oferecemos outras unidades para os pais que conseguissem levar essas crianças, tanto para Pica-Pau ali na Vila São Paulo, como qualquer outra unidade, Nosso Mundo, qualquer outra unidade do município. Mas aquelas crianças ali, os pais optaram em ficar naquela escola, mesmo assim sendo uma situação precária, né? Mas a gente está orientando os pais, está a todo momento conversando com eles, para dizer que nossa parte a gente está fazendo. Pena que é uma questão delicada, que vai durar mais alguns meses até ela ser concluída. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Então você ouviu a colocação do secretário, vai ter que aguardar. Não tem, é uma situação delicada mesmo, quando se fala em obras, ainda mais reforma, né? Eu não sei se não sairia mais barato, na minha opinião, fazer tudo novo. Mas não dá, né? Não é assim que funciona, não é assim que a lei diz que tem que se atuar. Então vai ser complicado, vai demorar, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Às vezes você contrata empresas idôneas e às vezes você contrata empresas que simplesmente, como eu falo, eles fazem algum tipo participam das licitações, aí fazem análise comercial, vê que não é vantagem. Provavelmente essas empresas podem ser punidas, deve ter algum tipo de punição para eles, para não poder participar de outras licitações, mas enquanto isso, o que fica para trás aí fica penando, né? Quem pena é a comunidade. Josias também falou, eu conversei com o Josias, e ele também falou sobre ele deu uma orientação para os pais, para os alunos, né? Então vamos ver o que ele disse nesses dois últimos áudios que ele falou para nós e comentou com relação a essa questão lá dessa obra, né, do Pingo de Gente, que está tirando o sono da comunidade ali do bairro Centenário. Vamos ouvir o que ele tem para dizer lá. Opa! Fortes, quanto ali aos pais, a gente orienta que na creche Pica-Pau ela está sendo ampliada, mais 4 salas de aula. Então, de 2 a 3 meses termina a ampliação da Pica-Pau. Então, vai ter mais vagas ali, onde os pais podem colocar temporariamente as crianças nessa unidade. E quando a Pingo de Gente ficar terminada, eles têm a vaga garantida para retorno. Então, a gente orienta para que não fique numa situação precária. Mas quando o pai opta por ficar ali, por não ter condições de levar até outra unidade, a gente tenta manter o máximo possível o cuidado para que essas crianças estejam em segurança. Mas a gente sabe que numa obra em construção, às vezes pode acontecer de alguma falha e a gente não pode iniciar um processo de reparo sabendo que vai ser feita uma licitação. Então a gente pede todo o cuidado, tanto da escola, da direção, dos professores e dos funcionários em geral e dos pais, e pede, se for possível, de transferir temporariamente para uma outra unidade, pode vir conversar com nós que nós fazemos essa transferência temporária. Você está ouvindo Liberdade Notícias. O secretário Josias falou essa questão. A pessoa que tem os alunos ali, se precisar fazer uma transferência, pode entrar em contato o pessoal que quer fazer uma transferência, alguma coisa desse sentido, pode entrar em contato com a secretaria, que a secretaria parece que está dando todo o apoio, né? Então ninguém está desguarnecido, o pessoal está por dentro do que está acontecendo e tem informado dentro da medida do possível. Mas, como eu disse, tem certas questões que fogem da competência do secretário, foge da competência até eu tenho sido um crítico acirrado do prefeito, mas às vezes até foge do próprio controle do prefeito, né? É uma questão mesmo de contratação. E contrato é assim, se não tiver boas cláusulas, não tiver bem amarrado, se não tiver como punir, e às vezes o contrato público é diferente de um contrato privado, acontece isso, né? As pessoas que estão lá ficam de mãos atadas. Quem está participando comigo também é o Rodrigo Vargas, dando uma sugestão aqui, não só para esse caso da escola, mas no geral, não fazer festa e um monte de fotos para comemorar ordem de serviço, e sim fazer na obra pronta. E acredito que sim, como o secretário explicou, os trâmites burocráticos em caso de atrasos e cobranças seriam menores se não fizer a festa antecipada da obra. Eu também concordo, Rodrigo. Tem muita gente aí comemorando muita obra antecipadamente. Parece que vão iniciar, falei com o Dimas agora de manhã, ele me informou, não olhei lá os releases que veio da prefeitura, mas parece que vão iniciar a obra ali na importante via que dá acesso à Serra Alta, né? Que é a nossa
esqueci o nome da rua, não tô vendo ali, da Estrada das Neves. Eita, não saía Estrada das Neves aqui da minha cabeça. Mas enfim, então parece que vão iniciar as obras da Estrada das Neves. Já falei para você, meu, que a minha preocupação, quero falar com você que é usuário dessa estrada, a minha preocupação vai ser como eles começarem a iniciar ali, sem preparar uma válvula de escape. Se nós temos um outro acesso ao bairro Serra Alta, vai ser o apocalipse, vai ser o caos. Então, nós estamos cobrando já há mais de meio ano, há mais de um ano, olha, vai ser feita a obra, tem que se preparar uma forma de minimizar o impacto que vai ter nas pessoas que usam ali, porque é o principal acesso ao bairro Serra Alta. Mas não se tem resposta, entende? Aí quando eu chamo, quando eu falo que a administração é da incompetência institucionalizada, tem pessoas que torcem o nariz. Tem gente que torce o narizinho, né? Mas não é bem assim, Fortaleza. Mas como é que não é bem assim? A gente fala, a gente cobra, a gente exige, a gente tenta prever. A questão pública é tentar prever a médio e a longo prazo, pelo menos, a melhor forma de fazer o trabalho, mas impactar menos também dentro da comunidade. O que precisa ser feito, precisa ser feito. Isso não se questiona, mas você vai fazer de uma forma que impacte menos na vida das pessoas e que agilize a vida dessas pessoas. Entende? Custa tentar prever isso? Não custa? Afinal de contas, a grande maioria que trabalha ali na prefeitura, seja a parte de engenharia, seja a parte de projetos, são pessoas que fizeram faculdade, são pessoas que são extremamente formadas, têm conhecimento técnico. E se não tem, estão no lugar errado. Aí precisa ser revisto. Entende? Eu acredito que tem, eu acredito que estão lá, fizeram concurso público, passaram, porque estavam preparados para assumir essas responsabilidades, estavam preparados para fazer essas questões. Então precisa ter uma previsão. Nós vamos fazer uma obra, vamos ter que prever alguma coisa nessa obra, vamos ter que prever até que ponto que essa obra vai dar transtornos para a comunidade. Transtorno vai ter, mas pode-se minimizar esse transtorno. Você veja que, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo aqui, nós tivemos grandes obras no passado, e gente que está nessa administração, não faz parte da administração, mas está aí dentro, está influenciando a administração. Que as pessoas às vezes faziam durante a noite, faziam em outros horários, onde que tinha menos fluxo de trânsito, quando precisava mexer numa via, para minimizar esse transtorno. E ajudou muito. Entendeu? Às vezes as pessoas não dão valor para isso, mas nós, a imprensa, vemos, a gente sabe o que está acontecendo e precisa dar valor. Então essa previsão a curto, médio, a longo prazo, dentro de uma obra, precisa ser feito, precisa ser pensado. Afinal, vocês estão lá, eu sempre brinco com a tetinha, estão lá ganhando os 11 mil para isso, o prefeito mais de 40 mil reais, um vice-prefeito que até agora não mostrou que veio, não consegue fazer aí uma calçada, né? Mas precisa se pensar nisso, precisa se analisar, precisa ser feito a curto, a médio e a longo prazo. Vai se fazer a obra? Vai. Qual é que é a forma de fazer essa obra que ela cause o menos transtorno possível? Transtorno vai causar. Não tem o que fazer. Eu querendo, deixando de querer, você que está aí me ouvindo, não tem. Não se faz uma obra sem ter transtorno. Mas dá para se fazer uma obra com o mínimo de transtorno possível. E é isso que nós precisamos do comprometimento aí da questão pública. É esse comprometimento que nós precisamos dentro do nosso município hoje. Que se minimize os transtornos, que se pense um pouco mais com relação a essa questão quando vai se fazer uma obra aqui em São Bento do Sul. E parece que as obras vão começar a sair do papel, né? Então que sai. A gente torce para que funcione. Afinal de contas, precisamos torcer para que a cidade vá bem. Temos as participações aqui, a Nilva Grossi Wink, boa tarde, Nilva. A Joyce Ribeiro, boa tarde para você, Joyce. José Dolar Maier, na escuta, valeu, José. A Vivi França, boa tarde a todos. Boa tarde, Vivi. Vamos fazer esse compartilhamento aí, Vivi. Muito obrigado pela sua participação. E como é que tá a obra no Alpes lá, Vivi? A Vivi lá do Alpes, tá subindo bonito, tá ficando boa a rua lá? Olha aqui, ó, isso que é importante. Então tá assim, vamos ouvir aqui a última participação do secretário Josias para encerrar esse assunto, então, com relação, pelo menos essa semana, se tiver mais alguma coisa, ou se tiver mais alguma novidade, a gente vota ela, né, com relação a obra de ampliação lá no Centro de Educação Infantil Municipal Pingo de Gente. Vamos ouvir aí o áudio para encerrar essa parte, e aí o voto com nosso apoio cultural. Vê que o Josias encerrou. Fortesc, então, para finalizar, a gente vem orientando sempre, informando a comunidade da situação. Sempre quem procura ali a secretaria, a gente está informando, sempre a diretora, a gente está informando como é que está o processo.
E eu até escutei assim que de última hora a gente vem a noticiar como que tá a obra. Não, a gente vem noticiando, mas não em termos de imprensa, em termos de vereador. A gente sempre vem informando. Como agora estava se desdobrando numa situação assim mais de redes sociais, de opinião, às vezes muito aberta, sem um sentido, sem entender realmente o processo, tentando achar um culpado, né, dessa situação, e o culpado é uma empresa que abandonou e não o procedimento legal. O procedimento legal não pode ser culpado, porque é uma lei que envolve todos os municípios do Brasil inteiro. Então, às vezes a secretaria estava sendo taxada como se alguém estava negligente ou deixando de lado a escola. Isso não procede. A secretaria, ela, a todo momento, ela veio correndo atrás de todos os procedimentos legais para acelerar o processo, mas de maneira geral, nas prefeituras ou no serviço público é tudo moroso e tudo muito dentro da lei, porque a gente não pode antecipar processos, porque senão a gente acaba sendo responsabilizado. Então a gente também lamenta e é solidário aos pais, às crianças daquela localidade. E infelizmente, assim, algumas pessoas às vezes utilizam as redes sociais para mudar a versão ou tentar canalizar para um lado ou para o outro, tentando ganhar alguma coisa. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco, nós queremos aquela escola terminada, a comunidade quer, as crianças querem, os professores querem, todo mundo quer. O que nós não precisamos, às vezes, de pessoas assim, em vez de estar ajudando, eles estão tentando desvirtuar a situação. Então, mas isso é comum, a gente acaba convivendo isso no setor público, mas o que nós queremos dizer é que nós estamos empenhados e estamos junto com a comunidade, e ó, uma hora aquela obra vai ser finalizada. Então, um abraço aí, Fortesc, um abraço à comunidade. Qualquer coisa, a CEMED está à disposição para estar respondendo e também auxiliando no que for necessário. Um abraço. Então, nessa última parte, o Josias aproveitou e respondeu também ao vereador Chicão. Daqui a pouco eu vou colocar o áudio dele aqui para você ouvir, que o Chicão, ele foi duro nas colocações dele ontem na Câmara de Vereadores. Entende? Então, é isso aí que está pegando firme, vamos dizer assim, né? Com relação a essa questão aí essa questão dessa obra. Daqui a pouco a gente vai ouvir a falação do Chicão, aonde que nessa finalização do Josias ele já responde o vereador também lá na Câmara. Vamos fazer o primeiro do meu intervalo, e aí eu já vou organizando os áudios para poder fazer o comentário para você que está me ouvindo. Quero agradecer ao pessoal pela participação. A DJ Vivi está dizendo o seguinte, aqui, olha, acompanhando e compartilhando, está andando nas obras. Que bom, então, Vivi, vai mantendo a gente informado com relação a essa obra lá tão importante para o pessoal do Alpestre. Aqui também temos a Dolores Cachumbóves, que boa tarde, acompanhando. Valeu, Dolores, muito obrigado aí pela sua participação. E quem está comigo também é a Raquel da Bela Cosméticos, né? Boa tarde, Raquel. Preciso dar uma passada lá, falei que já estou no inteiro que vou lá passar, conhecer a Raquel lá e a Bela Cosméticos, e não deu tempo. Tem que fazer um tempinho para lá conhecer a Raquel com certeza. Deve fazer um ótimo trabalho. Então vamos ao primeiro do apoio cultural e eu já volto para trazer a falação do vereador Chicão, fazer o comentário. Quem falou também ontem na Câmara de Vereadores foi a nossa presidente da casa, a Carla, né? Ela fez alguns destaques lá com relação a essa questão. Ela comentou a questão do vandalismo que vem ocorrendo aqui em São Bento do Sul. E, foi o caso que aconteceu do coelho, que foi roubado, não sei se já devolveram, né? Nós comentamos domingo aqui no programa do Corma. Eu acho que eu preciso começar uma campanha, até coloquei aqui no meu geral, precisamos começar uma campanha de orientação e conscientização. Se o Josias estiver me ouvindo, a gente precisa envolver nisso a Secretaria de Educação dentro dos colégios, tanto no município quanto o GERET, que é do Estado. Começar a fazer um trabalho de conscientização para evitar essas depredações e esses vandalismos. Se nós não começarmos a conscientizar essas crianças, começar a fazer desde pequeno, colocar na cabeça deles, as coisas não vão melhorar. E a conscientização funciona, meu amigo. Sabe por que funciona? Você veja que diminuiu o índice de pessoas que fumam no Brasil. Por quê? Porque houve conscientização. Então, se tem conscientização, pode ter certeza. Mas não vai melhorar 100%, mas se nós conseguirmos melhorar 40%, 30%, 60%, 70%, 80%, já é um grau de avanço muito grande. Então, eu acho que dá para se fazer. Condições tem de fazer isso. Pessoal para fazer isso também tem. Não deve ser difícil de se fazer um programa, se fazer um projeto nesse sentido. Nós começarmos a fazer uma campanha de conscientização nas escolas para evitar a depredação e o vandalismo na nossa cidade.
Eu acabei notando que isso começou a crescer no município, e a gente não pode aceitar isso aí. Eu, graças a Deus, nunca fui de vandalizar nada na minha vida, mesmo quando a gente era mais novo lá. Mas eu tenho visto que essa nova geração, eles precisam extravasar de alguma forma. E tem que ter outros meios de extravasar. Um deles eu já falei, né? Agora a prefeitura recebeu o elefante branco lá, que é a Promosul, de repente fazer um local lá, faz um paredão para eles lá, fazer o pessoal fazer as pichações, fazer um local específico para que essa gurizada, para que você que é guri, você que está me ouvindo, você precisa extravasar, você precisa gritar, você precisa colocar para fora toda essa energia, mas vamos colocar de uma forma boa. E tem que ter condições. Quando nós temos uma Secretaria de Educação hoje que funciona no município, que é um relógio, parabéns às técnicas e às professoras e à equipe da educação. Então não é possível que nós não tenhamos um pessoal preparado para fazer um diagnóstico com toda a nossa comunidade e preparar um projeto que minimize isso. Vai acabar a depredação? Vai acabar o vandalismo? Não. Mas nós podemos minimizar através de um projeto sério, que pode ser feito aí pelos técnicos da educação. É um desafio que eu quero levantar aqui, sabe? Eu devo até anotar tudo o que eu falei para não esquecer, para repetir amanhã. Quem está participando também aqui é o Rogério Bal, acompanhando. Valeu, Rogério, muito obrigado pela sua participação. E o Dico também, sempre na escuta. Valeu, Dico, muito obrigado pela participação. Então vamos lá, né? Vamos ouvir o primeiro do intervalo, e aí eu volto aqui com a parte da palavra livre lá do vereador Chicão, e depois para finalizar também, para comentar e daí fazer os comentários com a participação da vereadora Carla. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Tal deixar o seu carro novo de novo? Lavação interna e externa, polimento e cera. Box rápido do Jorginho, na Rua das Neves 1020, na 25 de julho. Agende que buscamos o seu veículo. Nosso WhatsApp é 997565723 ou 996582838. Lavação do Jorginho é a diferença que brilha. Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone Whats 99187-3302. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Então, para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, é claro, na apresentação aqui de Valmir Forteschi, o paladino da notícia. Já falei, daqui a pouco vamos colocar o áudio lá do vereador Chicão, né, que fez o vereador Chicão, ele deu a linha, né, e alertou que não vai aliviar aí para o próximo secretário de saúde. Então, estava animado na Câmara Liberal. Destacou ainda o crescimento das mulheres da política e cobrou. E aí ele foi respondido aí pelo secretário de saúde, né? Pelo secretário de educação. Ele cobrou os 8 meses das obras paradas lá no colégio. Vamos daqui a pouco ouvir essa falação. Mas antes de ouvir a falação dele, eu quero fazer também aqui um adendo no seguinte sentido. Quem teve ontem lá na Câmara de Vereadores e usou a tribuna popular livre da sessão foi a senhora Geisiane Pereira Correia. Ela é professora e tradutora de línguas e sinais. E sua intérprete Thalita Franciele de Melo Cabral Pedrosa, né? Onde apresentou informações sobre a comunidade surda de São Bento do Sul, bem como as expectativas da comunidade com relação ao apoio da administração pública e ações que estão sendo tomadas para a inclusão de surdos na comunidade. Então, o que acontece? Enquanto ela dava a palestra dela lá, eu conversando ali nos bastidores, né, fazendo lá os sinais de línguas, foi levantado, quem assistiu a sessão, foi levantado uns pontos interessantes. Parece que eles querem fazer essa associação. Para mim que já existia uma associação nesse sentido, mas talvez eu esteja equivocado. Mas eu acho que é a associação dos cegos, né? Não deve ser dos surdos
que eu devo ter até participado aí na fundação. Mas, enfim, o que ela colocou? Ela colocou um ponto que destacou, e depois eu falando nos bastidores ali com algumas pessoas deles, acabei entendendo. Parece que existe a situação do intérprete raso. Mas o que é o intérprete raso, Forteschi? Agora eu quero explicar para você que está me ouvindo. O intérprete raso é o seguinte: nós, quando vemos as pessoas fazendo os sinais lá e fazendo a comunicação, a tradução por Libras, eu achava, né, que para mim estava tudo certo. Para mim estava exato. Estão fazendo, a pessoa que está no outro lado e que entende a linguagem de sinais, provavelmente está conseguindo se entender. Só que não. Então, foi levantado ontem lá no seguinte sentido, que a forma com que é feito ali, inclusive na própria Câmara de Vereadores, que me deixou aterrorizado, vamos dizer assim, né? O que acontece é o seguinte, que a pessoa que às vezes faz a interpretação, ela não está usando de uma forma correta a linguagem de sinais. E as pessoas que estão assistindo não conseguem interpretar, não conseguem ler, por falta de orientação. Então precisa ter sim um curso nesse sentido. Talvez não seja nem, a gente não está aqui para culpar ninguém, né? Mas foi uma situação que foi levantada e que pode estar acontecendo, ó, escuta bem o que eu estou dizendo, pode estar acontecendo também dentro das escolas. E aí eu comecei a raciocinar, comecei a pensar, você sabe que pode ter razão? Porque assim, a professora lá, que tem um aluno especial desse dentro da sala de aula, às vezes ela não é preparada, às vezes ela não conhece o mínimo, ela não tem o mínimo de conhecimento com relação a linguagem dos sinais. Como que ela vai saber que aquela pessoa que está lá para fazer aquele trabalho está fazendo o trabalho ou não? Às vezes a pessoa que precisa daquilo, então a gente sabe por a gente se sente um pouco melindrado. Eu estou precisando, eu não vou nem reclamar, podia não ter ninguém, né, para fazer isso aí, para fazer essa interpretação. Entende? Então nós precisamos, o que o poder público precisa pegar, o que a Secretaria de Educação precisa pensar, né, vai ter que rever, já está cheio de problema, vai ter que arrumar mais um problema. Na realidade, você evitar que o problema se perpetue, eu acho que vai ter que ser feito isso também na Câmara de Vereadores, é diagnosticar para ver se a forma que está sendo feita essa tradução para a linguagem de Libras ali, para ver se isso ali de fato está atingindo esse público, através de uma pesquisa, através, quem sabe, de uma caixa de sugestões, né, para essas pessoas especificamente. Não adianta pedir sugestão para mim aqui, que sou Fortes, também não entendo de Libras. Entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos disso. Precisamos que se faça pesquisa nesse sentido. E nada melhor para você fazer pesquisa para quem trabalha na educação, né? As pessoas que trabalham em educação, que estudam, os professores, eles gostam de fazer pesquisa. Então fazer essa pesquisa para ver se de fato essa forma com que vem se desenvolvendo essa tradução, ela está trazendo algum resultado. De repente a gente coloca uma pessoa com as linguagens de sinais lá fazendo a linguagem de sinais. Uma das pessoas aí me confidenciou que é o seguinte, que é um emaranhado, que a pessoa até tenta entender o que diz, mas não consegue entender nada. Então adianta ter uma pessoa lá que aparece no vídeo fazendo a tradução, mas a pessoa que precisa ser atingida não está sendo atingida? Aí a questão do intérprete raso. Então precisa de mais formação, precisa ser uma forma de ver como que a gente vai mensurar o que esse profissional está fazendo, como que esse profissional vai ser avaliado. E não adianta, como eu disse, eu tentar avaliar, porque se eu não tenho esse conhecimento, precisamos de alguém de conhecimento que avalie. Precisamos que, para esse profissional ser avaliado, ele precisa ser investido nele, ele precisa ter curso, ele precisa ter capacitação, ele tem que estar atualizado com relação a essa questão da linguagem de sinais. Porque isso é muito importante. Está se pegando ela se propôs a dar informação para um segmento da sociedade que já está à nossa margem, já está à margem da sociedade e que nós queremos trazer de volta, fazer uma integração. Agora, para se fazer uma integração, tem que se integrar bem, né? Não pode tentar fazer uma integração e excluir mais. Eu acho que precisa ser revisto isso. Acredito que isso aí deve ter chegado já ao ouvido lá da presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Bento do Sul também. E provavelmente, se é um problema aqui na nossa Câmara de Vereadores, se é um problema aqui nos nossos colégios, se é um problema com relação que as pessoas estão enfrentando aqui no município de São Bento do Sul, pode ter certeza que não é só aqui. Deve ser em Campo Alegre, deve ser em Rio Negrinho, deve ser em Mafra, deve ser na região toda. Como eu disse, é que para nós é muito fácil. Nós estamos lá, nós estamos lendo, nós estamos escutando, e a gente acaba esquecendo que as pessoas que têm essa dificuldade não conseguem chegar nesse grau de entendimento que nós temos. Porque nós temos outras preocupações com o dia a dia, não é culpa nossa também, mas o alerta está aí. E quando vem um alerta, nós não podemos deixar de escutar esse alerta. Nós temos que levar ele a sério, né? E tentar melhorar de alguma forma. Vamos ver o que o Chicão disse.
lá na palavra livre, e aí eu volto para comentar o assunto. Espero que eu tenha falado e que você tenha entendido bem essa questão, então, do intérprete raso, né? Que é com relação a essa questão que está acontecendo aí na linguagem de sinais aqui de São Bento do Sul. Não podia deixar de fazer essa colocação e de trazer essa preocupação, né, que a comunidade de surdos tem aqui em São Bento do Sul. Temos que acabar com essa questão aí, temos que melhorar a capacitação dos intérpretes para que eles não se tornem, então, esse intérprete raso dentro da nossa comunidade. Vamos ver o que o Chicão tem para dizer e aí eu já volto para comentar mais assuntos aqui. Agora vindo o novo secretário ou secretária para o nosso município para administrar a gestão dessa pasta, vamos continuar cobrando sim, a questão da saúde, não podemos mais esperar. Então se trocou porque algo de errado tinha. Então a pessoa que vem ocupar esse cargo com certeza vai ter um conhecimento mais alto do que a anterior. Então ele que venha preparado para assumir essa pasta, porque as dificuldades são grandes no nosso município. Gostaria de falar sobre as licitações, que hoje era para ter ocorrido a licitação das funerárias, aonde que já se veio de gestão passada, deixou um estudo todo pronto para as 3 funerárias, aonde que semana passada teve a impugnação por uma empresa de fora, onde eu acho muito estranho esses casos. Então temos que investigar. Esse vereador aqui vai investigar esse caso das funerárias, onde já estou desde hoje cedo investigando esse fato que vem acontecendo, porque temos que ter outras leis para não deixar impugnar essas licitações onde vem se arrastando há muitos anos no município. Temos que parar de brincar e respeitar as leis e fazer as obrigações. Quero também falar um pouco do encontro que tivemos na sexta-feira aqui do Progressistas Mulheres. Parabéns às mulheres pela união, pelo trabalho que vem fazendo, porque cada vez ocupando mais o espaço na política nacional. É muito importante a mulher no nosso lado homem, né? Porque se fala política só em machismo, mas as mulheres vêm crescendo cada vez mais na política. 8 meses, gente, de obra parada. Não podemos aceitar, deixar que essas empresas venham aqui querer só levar uma parte e abandonar obras. Então, por mais que tenhamos recebido justificativas por conta da CEMED, da Secretaria de Educação, temos que dar respostas aos nossos munícipes, à nossa população, que nos questiona por que demora tanto para resolver até esse certo ponto. Então você ouviu aí, querido ouvinte, o vereador Chicão, ele tá firme na oposição, ele pegou pesado, fez as cobranças e está fazendo a investigação. Também lá nos bastidores estou monitorando para ver quantos anos as 2 CPIs, que as CPIs estão caminhando para suas conclusões. Nós estamos aguardando aqui para trazer informações a qualquer momento. Com relação à investigação do PX, que não podemos falar nada por enquanto e a CPI não pode ser aberta ao público, é uma questão de segredo de justiça. E com relação a outra CPI, parece que até semana que vem já teremos novidades com relação a esse assunto aí também. Então foi o que o vereador Chicão falou e já foi respondido lá pelo secretário de Educação na primeira parte. Outro ponto interessante é o seguinte, veja só essa aqui, ó. Agora é uma de sucupira, né? Ressuscitamos de volta de sucupira. Eu gosto de falar de sucupira. Olha, escuta essa para você que está me ouvindo aqui. Em sucupira foi servida uma macarronada para os comissionados. Barbaridade. Além de estar na tetinha, ganharam um macarrãozinho. Tô com saudades do macarrão, vai fazer o quê? Olha aqui, ó. Então foi assim, sucupira foi servida uma macarronada para os comissionados e era prevista 300 pessoas, mas só 40 apareceram. Mas nem para comer macarrão de graça não quer, né? Coitado essa gente, né? É assim, né? Aqui, ó. Segundo informações, o prefeito de Sucupira saiu cuspindo fogo pela não participação das pessoas. Se contar, ninguém acredita mesmo. Ô, Dorico Paragaçu, você acredita que eles estão contigo, Dorico Paragaçu? Só você que acredita, né? Tinha uma propaganda que eles faziam na televisão, né? Até agora não me lembro como é que funcionou, que ele tirava um sarrinho assim, acredita, né? Acredita, vai acreditando, o problema é que você vai parar. Mas vamos fazer o seguinte, já que falamos de Sucupira, quem está participando comigo aqui também é o seguinte, olha aqui, ó. Gostaria de agradecer
a Secretaria de Obras pelo trabalho que fizeram na rua próxima à Igreja Católica do Oxford. O mato estava tomando conta da rua, foi encaminhado o pedido para eles, resolvido o problema, Eurides. Valeu, Eurides, a gente agradece, porque é assim, ó, eu quero agradecer à Secretaria de Obras, a gente tem encaminhado essas reclamações, tem mostrado, eles vão lá, você que trabalha aí na Obras, né, vai lá e faz e mostra que veio. Então a gente tem que agradecer mesmo ao pessoal que está fazendo o que pode para colocar em dia toda essa questão. Então tá aí mais um alô e um grande abraço pessoal da Obras, continue aí. Quando tiver alguma coisa, mande para nós, que a gente vai encaminhar lá e com certeza vai ser feito, né? Isso que é o importante. Quem mais nós temos a participação? Quem está acompanhando aqui é o Rogério Baum, boa tarde, acompanhando, o Laércio Lobermaier na escuta, e o Vilmar Espeto também acompanhando. Ô, Espeto, o espetáculo, né? Acompanhando aí toda a participação. Vamos ver aqui, o Nego mandou uma figurinha para nós. Vamos voltar agora aqui para a minha pauta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 12 horas e 51 minutos. Eu preciso falar sobre a região. Veja, escuta só isso aqui, meu querido ouvinte. O GAECO, né? O GAECO não. O GEAC. É o GIAC. Então, vamos dizer, não é o GAEC. Não é o GAEC, não é o GAECO. É o GIAC, né? O GAC. É um grupo de membros do Ministério Público de Santa Catarina que atua na investigação em ação judiciais de combate à corrupção, cujos fatos revelem maior gravidade ou complexidade. Então teve uma operação aí desse grupo que cumpriu 14 mandados de prisão lá em Canoinhas e em outras 4 cidades aqui do nosso estado. O negócio pegou pesado. Segundo informações lá do Sérgio Moreira, que também lá faz jornalismo na cidade, parece que o prefeito e o vice-prefeito foram presos de madrugada em casa e levados para dentro até a prefeitura para poder fazer lá o seu recolhimento das provas e tudo, e saíram presos no município. Parece que quem já assumiu lá a prefeitura foi o presidente da Câmara de Vereadores. Lamentavelmente, né, mais um triste fato aí na nossa região, que só vem manchar a política e só vem manchar a questão pública. Mas graças a Deus, né, parabenizar aí o Ministério Público que está fazendo esse papel e está tirando essa banda podre, né, de dentro aí das prefeituras e que querem, que já se tornou um crime organizado, que querem fazer corrupção e querem usar o serviço público para enriquecer ilicitamente. Então, homens do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, braço armado do Ministério Público de Santa Catarina, fizeram de manhã, né, uma operação na Prefeitura de Canoinhas e nas casas do prefeito Beto Passos, PSD, e do vice-prefeito Renato Pique, PL. A revenda de automóveis de Pique também foi alvo da operação. Essa é a 7ª fase da operação Etpeter Filho, uma coisa assim que deram o nome, não sei por que isso, né? Que levou o prefeito de Major Vieira e Bela Vista do Todo também à prisão. Foram cumpridos, então, 14 mandados de prisão, 8 preventiva e 6 prisões temporárias, 47 mandados de busca e apreensão nos municípios de Canoinhas, Bela Vista do Todo, Itaiópolis, Porto União, Bituruna, Paraná, deferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em razão da prerrogativa de foro dos investigados. Os documentos e objetos apreendidos serão analisados pelas equipes de investigação e apresentados em juízo. Até o momento, os integrantes da Força Tarefa fizeram uma devassa na prefeitura. Funcionários estavam do lado de fora, né, dos seus respectivos setores, impedidos de entrar. A operação foi coordenada pelo promotor de justiça Renato Maia de Faria. O GAECO é uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina e composta por integrantes da Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal da Secretaria Estadual da Fazenda, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração, Prisional e Socioeducativa, aí, o IGP. O grupo de membros do Ministério Público de Santa Catarina atua em investigações e ações judiciais de combate à corrupção, cujos fatos revelem maior gravidade e complexidade. Então tá aí, saiu preso lá o prefeito, o vice-prefeito de Canoinhas, né, e mancharam mais uma vez a política do Planalto Norte. Lamentavelmente, né? Quando a gente pensa que vai melhorar, parece que as coisas desandam e acabam piorando. Isso não é bom para ninguém, isso não é bom para o município, não é bom para ninguém. Dada essa informação, vamos ouvir agora o que a presidente Carla falou ontem lá na Câmara de Vereadores. Eu gostei, eu vou replicar aqui a palavra livre, porque a presidente Carla destacou o afastamento da responsável pela saúde, precisava ser afastado, né?
lamentou os atos de vandalismo, que eu já falei aqui no início do programa, e comentou sobre a retomada do grupo dos idosos. Então ela falou sobre 3 pontos importantes. Vamos ouvir o que ela falou e eu volto para comentar o assunto. Boa noite a todos, já cumprimentados anteriormente. Boa noite aos senhores vereadores e vereadoras. Boa noite à imprensa aqui presente, aos nossos visitantes. Vou fazer menção à Secretaria de Saúde, sim, no início, como fiz em várias cobranças. Entendo, na mesma forma como colocada pelo vereador Paulo, a necessidade da troca e os parabéns à administração por realizar essa troca, mas concordo que as nossas cobranças vão continuar, né? Nunca foi nada pessoal em relação à secretária, e sim com a falta de resultados da pasta. A falta de resultados da pasta, infelizmente, recai sobre o secretário ou secretária. Não tem como a gente fazer de outra maneira. Então, as nossas cobranças são no sentido de que a Secretaria de Saúde apresente resultados efetivos, e essa cobrança vai continuar acontecendo aqui, pelo menos por parte dessa vereadora. Gostaria ainda de fazer aqui um apelo à nossa comunidade, né? Agora, no final de semana, a gente teve aí compartilhamento por parte das redes do Executivo Municipal do furto de alguns objetos de decoração da Praça Getúlio Vargas. É realmente inaceitável, né? A gente tem situações em que até você pode compreender algumas coisas, necessidade, sei lá, né, o que se pode justificar. Mas é uma situação de ter enfeite ali destinado a um público infantil, as pessoas que vão frequentar a praça, é uma falta de, no mínimo de educação, é uma falta de sensibilidade para com o que se está fazendo, com tanta dificuldade que já se faz. Todo mundo, na hora de reclamar, reclama muito, né, sai para a rede social gritando pelas situações relacionadas a que o poder público, os políticos, o prefeito, os vereadores têm que fazer a sua parte, e está na hora também da gente cobrar um pouquinho da nossa população, ter um pouco mais de responsabilidade em relação àquilo que está sendo ofertado para a comunidade, porque aquilo ali é da comunidade, né? É bem comum. E hoje à tarde tive uma conversa, e vou continuar a cobrança, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu havia feito uma indicação pela retomada das atividades dos grupos de idosos, né? Nós sabemos muito bem que nós enfrentamos um problema seríssimo na pandemia, a reclusão das pessoas. Muitas pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas próximas da família, perderam amigos, e isso, sem sombra de dúvida, para a saúde mental, principalmente das pessoas idosas, é uma situação complexa. Pedi mais uma vez ao secretário Gilmar, para que se desse um atendimento a esses grupos. Eu sei que as questões relacionadas ao atendimento do idoso na Secretaria se alteraram, mas ainda assim acho que é um investimento de saúde pública, no sentido de fazer com que essas pessoas, não é da pasta da saúde, mas é uma situação de saúde em relação à atividade, à socialização desses grupos de idosos. Então, mais uma vez, reitero aqui na Palavra Livre a preocupação que todos temos em relação à retomada dessas atividades, que é salutar para essas pessoas idosas, né, que muitas vezes ficaram reclusas durante tanto tempo às suas casas, e que possam voltar a ter um convívio social, para que isso se transmute em qualidade de vida para todos eles. E, finalmente, mais uma vez, falando sobre o mês que acabamos, né, estamos terminando, nossa última sessão desse mês, o dia 25 o dia 25 agora foi mais uma vez o Dia Laranja. Participei de uma atividade juntamente com o Clube de Soroptimistas na Univille, com o curso de Direito, que mais uma vez fala sobre a violência contra a mulher, os números terríveis que nós enfrentamos no país, os números muito ruins que nós enfrentamos no estado de Santa Catarina, e todos nós, sem sombra de dúvida, temos que repensar o nosso modelo de relacionamento familiar, intrafamiliar, no sentido de companheiro, marido, mulher, filhos em relação aos pais, nas questões relacionadas à violência, porque justamente naqueles locais onde nós teríamos que encontrar afeto, amparo, abrigo, confiança, é justamente nesses locais em que a violência se perpetua de uma maneira triste, de uma maneira que muitas vezes não pode ser
presenciada, não pode ser levada a público e por isso cabe a todos nós cada vez mais tentar coibir de todas as formas esse tipo terrível de violência que ainda nós presenciamos na nossa sociedade. Boa noite a todos. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Então você ouviu as colocações da nossa presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Bento do Sul, a doutora Carla Hoffmann. Eu quero dizer que eu concordo com ela e digo o seguinte, né? Precisa chegar ao conhecimento lá dos nossos vereadores, no seguinte sentido, que precisa ser feito um programa com relação a essa questão do vandalismo, nós precisamos minimizar isso o máximo possível. Acabar não vai, mas dá para minimizar. E como é que dá para se minimizar? Através de campanhas de conscientização nas escolas. Precisamos ir lá acompanhar. Nós já tivemos aqui o mês passado, o pessoal reclamava que os alunos gospem para fora do ônibus, jogam objetos do ônibus das pessoas que estão passando. Então vai ter que começar a fazer algum tipo de conscientização nesse sentido para amenizar isso aí. Para as pessoas entenderem que isso não é de boa índole, né? Isso não é coisa do bem, não. Mas para isso tem que ter conscientização, tem que ter conversa, tem que conversar com essas pessoas, tem que conversar com essas crianças desde lá do berçário. Isso começa lá no berçário. Hoje as nossas crianças estão mais na escola que com os próprios pais. Então, se fizer um trabalho, se fizer um programa de conscientização, eu tenho certeza que dá para minimizar, dá para melhorar com certeza, dá para diminuir bastante essa questão do vandalismo. Já não é grande coisa, mas pode diminuir mais. Eu sou homem da conscientização, né? Então tá assim. Também quero lembrar que a comunidade surda a comunidade surda foi convidada por um requerimento e por intermédio do vereador Chicão. Não posso deixar de registrar isso aqui com certeza. E foi ótimo que o Chicão colocou. Porque ele chamando essa comunidade, eles começaram a explicar as dificuldades que eles têm. Espero que haja, por parte aí dos poderes, né, por parte do poder público, das pessoas que ouviram, eles algumas atitudes para que melhore então essa questão e que não haja essa questão e que a gente consiga diminuir também essa questão do intérprete raso com relação à comunidade surda aqui em São Bento do Sul. Vamos para nós estamos indo para o encerramento, já estou passando, né? Eu pensei que hoje ia faltar a pauta, no fim ainda que a pauta está boa hoje. Eu quero colocar uma aqui sobre as eleições, falando para vocês sobre as eleições nacionais. O presidente Bolsonaro falou o seguinte, ó, cara no fogo, abre aspas, cara no fogo, abre aspas, fecha aspas. Fala Bolsonaro sobre Milton Ribeiro. Essa fala de Bolsonaro viralizou, né? Ela viralizou e teve repercussão nacional na demissão aí do ministro da Educação aqui do nosso país. Vamos ouvir a matéria para encerrar, e daí eu volto para encerrar com um cupom que é bem inusitado e bem interessante também, que é importante você ouvir. Saiu em todas as redes sociais, o cupom, mas eu vou repetir. Nós não podemos deixar que aconteça ainda, mas graças a Deus, mais um abraço para nossa PM, foram lá e resolveram a situação. Mas antes disso, vamos ouvir essa cara no fogo aí, essa reportagem, e eu já volto para comentar o assunto. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a honestidade do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que pediu demissão, viralizou nas redes sociais. O episódio aconteceu durante uma live em que o presidente falou sobre as denúncias da existência de um gabinete paralelo formado por pastores lobistas no Ministério da Educação. Bolsonaro, que exigiu provas da corrupção praticada na pasta, saiu em defesa de Ribeiro. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ele tinha ali, eu acho que 19 agendas. Sim. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Milton Ribeiro pediu demissão do cargo de ministro com uma carta direcionada ao presidente. Ele admitiu que deixa o cargo em função das denúncias sobre o suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do ministério.
O chefe do Ministério da Educação está no centro do escândalo dos pastores lobistas na pasta desde a semana passada. Na carta escrita por Ribeiro a Bolsonaro, ele disse que a decisão da saída do MEC é um até breve e termina o texto com o slogan eleitoral de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Após o ocorrido, o nome de Milton Ribeiro era o terceiro tópico mais comentado do Brasil no Twitter. Uma grande parte das publicações relembra a fala de Bolsonaro sobre a honestidade do até então ministro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução: Mariana Lemos. Você está ouvindo Liberdade Notícias. São 13 horas e 5 minutos. Esse comentário eu vou deixar por conta do Paulo Rogério, porque ele gosta de fazer o comentário da política nacional. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês aqui, que o Copom de hoje, eu destaquei que na noite do domingo 27, o pessoal estava meio atormentado, né? Eu vou dizer o seguinte: um homem foi preso após realizar disparos de arma de fogo em via pública. Ele assumiu que estava atirando num cachorro. É mole? Olha aqui, na noite do domingo 27, por volta das 0h40, na estrada Pessegueiros, no bairro Dona Francisca, aqui em São Bento do Sul, a polícia militar prendeu um homem de 56 anos que estava efetuando disparo de arma de fogo em via pública. Ele declarou que estava atirando em um cachorro e que estava na rua. A polícia militar foi acionada via central de emergência, 190, para atendimento à ocorrência de disparo de arma de fogo. A guarnição do tático abordou o homem, que estava de posse de um revólver e 4 munições intactas e 3 munições que foram deflagradas, né? No local, os militares visualizaram um cachorro ferido, mas ele estava muito assustado, se evadiu, fugiu do local, não sendo possível prestar socorro e nem verificar a gravidade da lesão. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a um homem entregue na delegacia Polícia de São Bento do Sul. Delegacia de Polícia de São Bento do Sul. Então, parabéns à PM por ter feito essa apreensão, né? E é verdade. Olha, tirar num cachorro, não se atira na pessoa, agora ficar dando tiro em cachorro. Eu vi lá a fotografia da arma, tudo, não sei se, acho que nem registro não tem, né? Lamentavelmente que tem pessoas que façam isso, né? Se incomodar com o bichinho que não tem defesa nenhuma. Com essa aqui eu encerro o Liberdade Notícias. Agradeço a você que me acompanhou até agora. Às 15h30 volta aí o Paulo Rogério com o Super Tarde, e eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Grande abraço e até lá. Vamos ver se a gente consegue levantar mais notícias, mais informações. E lembrando que você sempre pode participar conosco aqui pelo telefone 3633-5401 e mandar o seu WhatsApp. Muito obrigado e até amanhã com mais um Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Muito obrigado por você da live. Amanhã eu volto com mais um Liberdade Notícias. É o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento.